Eu acho impressionante como muitos fãs de Naruto subestimam e muito o Obito, sabe? Tanto em questão de poder, tanto em mentalidade. Como assim mentalidade, Yuri? Bom, muita gente vê ele sendo totalmente manipulado pelo Madara, sendo que não é bem assim em verdade. Realmente, Madara arquitetou todo um plano para que o Obito presenciasse a morte da Rin pelas mãos do Kakashi, por ela ter se tornado um Jinchuriki das Três Caudas, para que o Obito comprasse a sua causa, fazendo assim, usando ele como objetivo de reviver no corpo dele no futuro, usando ele de uma maneira que ele queria controlar o Obito totalmente, sendo que não foi bem assim. Desde o início, o Obito luta pelos mesmos objetivos que o Madara, mas não confiava nem um pouco nele. Isso não sou eu que estou falando, isso é o próprio Obito. Ele mesmo admitiu que não confiava nem um pouco no Madara. Vamos assim até a próxima transformação. Deve funcionar. Parece que você não consegue controlá-la completamente, a Jubi, sem se tornar o seu Jinchuriki. Mas para que eu me torne o Jinchuriki da Jubi, eu preciso de um corpo vivo, não apenas de um cadáver revivido pelo Endo Tensei. É irrelevante, mas com o seu corpo revivido pelo Endo Tensei, você poderia simplesmente atacar a aliança com uma Bijudama, matando todo mundo como um kamikaze. O único motivo de não fazer isso é que eu também morreria. E a razão de não poder fazer isso é que para você reviver de verdade e se tornar um Jinchuriki, você precisa que eu desista da minha vida e use o Hina Tensei. Em outras palavras, você faz o que eu mando. Não se esqueça disso. Você se acha demais. Penso nisso desde que eu lhe conheci. Nunca considerei um aliado. E com isso mostra que, primeiro, o Obito nunca realmente confiava no Madara. Segundo, naquela luta contra o Kakashi, sempre teve um planejamento de perder para ele. E muita gente pensava que o Kakashi realmente ganhou aquela luta. Meu Deus do céu, se você pensa isso. Desde o início, o Obito planejava perder, quebrando o selo que o Madara plantou para reviver no corpo do Obito. Então vocês ainda acham que o Kakashi realmente ganhou aquela luta? Outro fato que colabora com o argumento, o Obito lutando contra o Maitogai, com os portões liberados, Naruto no modo Kurama, ainda com Kakashi. E simplesmente numa parte da luta, o Obito se perguntava se tá escorrendo suor pela luva. E o cara simplesmente viu que só foi a chuva e fala que foi ridículo ele pensar que os três conseguiriam sequer fazer ele suar naquela luta. Mano, o Obito, o cara é muito absurdo. Você tem noção que os cara tava simplesmente numa tranquilidade lutando contra aqueles três? Mano, o cara é muito absurdo. Eu não vejo muita gente falando sobre isso. O quão ridículo foi o Obito, principalmente por conta muito das suas habilidades. Se não fosse por Kakashi, por conta de ter as mesmas habilidades, de estarem dividindo o Sharingan, aquela luta não estaria muito balanceada pros três naquele momento. Outra coisa, também muita gente não releva muito isso, que realmente o Madara, todo esse inicial, todo esse ideal para começar essa guerra, formar o plano do Tsukuyomi. Tá, primeiro vamos esquecer a parte do Zetsu Preto por ter meio que manipulado ele, o Madara. Vamos esquecer essa bosta e vamos fingir que não existe. Madara iniciou tudo isso, mas quem deu a execução para tudo isso acontecer foi o Obito. O Obito que uniu a Akatsuki, ele que procurou os membros para formar ela, o Obito que declarou guerra contra todas as nações sozinho, basicamente. Em virtuais eventos importantes para essa guerra acontecer, o Obito estava basicamente por trás de tudo. E para ninguém suspeitar dele que era o Obito, para não deixar nenhuma dúvida que era ele simplesmente cria um personagem, o Tube, como por exemplo, uma personalidade diferente para ninguém suspeitar dele, enganando até você, sim, até você que está assistindo a obra, sim, vai me dizer que quando o Toby apareceu pela primeira vez, você acreditava que ele seria um vilão muito importante, como o Obito acabou sendo no final da obra. O Obito enganou até nós que estava assistindo. Tudo isso engana mais um pouco, falando que era o Madara lá quando ele declarou a Guerra Ninja, pra a gente que tá assistindo não suspeitasse nem um pouco, mesmo tendo mostrado o passado do Kakashi com ele, que era o Obito. Nessa sacada, o Kishimoto foi um gênio, é sério. Foi muito bem planejado, sabe, esconder a identidade do Obito. Demorou muito tempo para os fãs perceberem que realmente era o Obito. Só quando ficou claramente óbvio depois quando Madara foi revivido no Endo Tensei. E sabe o doido disso tudo? É pensar que querendo ou não, o Obito meio que é o Naruto em outra versão. Se tivesse dado tudo errado pra ele. Sim, se o Naruto passasse pelas mesmas coisas que o Obito, eu não duvidaria que o Naruto tomaria as mesmas decisões ou fosse uma versão próxima do que foi o Obito, digamos assim. Se não fosse pelas pessoas que esteve na vida do Naruto, que ajudou ele, provavelmente ele ia seguir muito numa versão bem diferente. Ah, mas o Obito
Porque, querendo ou não, o Obito só tinha Rin. Ah, mas o Minato. Pô, o Minato era mais como professor, digamos assim. O Kakashi era basicamente um rival para ele. Não tinha uma amizade muito profunda com ele. Só foi desenvolver isso melhor quando foi esmagado pela pedra, entregando o Sharingan como um sinal de respeito para o Kakashi, principalmente para manter a promessa de proteger a Rin, porque o Obito era simplesmente apegado mesmo somente com a Rin. Não é à toa que foi com a morte dela que fez ele mudar, o Obito. Mas eu sinto que esse assunto é para outro vídeo, porque não é só a morte da Rin que fez ele mudar completamente. Porque sabe, o Obito, querendo ou não, é um personagem complexo em Naruto. E eu não vejo muita gente falando sobre isso. E eu vou dar um foco especial sobre esse assunto em outro, porque senão vai ser um vídeo muito gigantesco. Prefiro fazer esse assunto em outro vídeo, por exemplo. Então é assim, em questão de escrita, o Obito é tão bom quanto o Nagato, por exemplo. Só pra você ter ideia, simplesmente o Obito pra mim é um dos melhores, se não vilões de Naruto. Mas eu deixo isso para outro vídeo. Eu fiz esse vídeo mesmo porque muita gente subestima muito o Obito e eu sinceramente não sei o porquê. Eu acho que é por conta muito de muita gente ver o Obito, ele começou a guerra toda só porque ele perdeu uma pessoa e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, gente. O pessoal manda uns argumentos assim que, nossa senhora, parece que não entende mesmo o que a obra tá querendo passar. A escrita do personagem, sabe? É complicado, mano, é complicado. Mas enfim, eu fiz esse vídeo só pra falar sobre esse personagem que eu acho tão incrível assim na obra de Naruto. E é isso, se você discordar de algum ponto, ou se você tiver mais algo a acrescentar, comenta aí embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações principalmente porque, nossa, os inscritos não estão sendo notificados, isso tá atrapalhando demais. Mas enfim, deixa o seu like, que isso vai me incentivar ainda mais. E é isso, nós nos vemos no outro dia. Tchau.